Hoje o tema do nosso encontro é um tema que eu tenho vontade de falar já há algum tempo, em função dos atendimentos que eu faço. É uma grande dúvida das famílias se existem diferenças para se educar meninos e meninas. Famílias que têm os dois gêneros em casa, né? São pais de menino e menina, eles perguntam muito sobre isso. Eles veem que tem uma diferença, que é claro que é uma diferença da personalidade da criança, mas eles entendem que também tem diferenças que podem estar ligadas ao gênero. Será, gente? Será que as diferenças que nós vemos entre os meninos e as meninas, eles estão ligados ao gênero, à nossa cultura ou as duas coisas? Nós vamos falar disso hoje. E junto com esse desejo de falar sobre como educar meninos, se existe de fato essa diferença, há alguns dias saiu pelo Instituto PDH uma pesquisa que nos chocou bastante. A todos que trabalhamos com infância e educação, essa é uma pesquisa que ela choca, mas na verdade ela mais revela aquilo que a gente percebe no cotidiano. A pesquisa, eu vou trazer até alguns dados aqui que eu anotei dela, mas o principal, assim, né, o que é mais doído, talvez, que a gente de cara tem que encarar, é que a cada 10 meninos, 5 não têm certeza se são amados pelos pais. Quando eu pensei no tema dessa live, que era masculinidade e amor, eu quero fazer um exercício com vocês que eu fiz quando eu pensei nesse tema. Porque fechem os olhos por alguns segundos e observem se a palavra masculinidade e amor, para você, elas são próximas, elas dizem da mesma coisa ou elas são contraditórias? Respira por alguns segundos e sente. Eu acredito que para a maioria de vocês, assim como é para mim, essas são duas palavras que talvez não caibam na mesma frase, né? Porque a gente, sobretudo quando a gente é mulher, em função de que nós temos uma visão sobre masculinidade muito conectada a esse lugar, socialmente, né, da violência, da agressividade. E hoje também nós vamos ver que existem diferenças entre essas duas palavras e essas duas manifestações. Agressividade e violência são coisas muito diferentes, né? Então esse lugar, a masculinidade, ela traz por si só uma força, a palavra, né? Traz por si só uma força que no nosso imaginário, no nosso inconsciente coletivo, é como se criasse uma distância desse tema para o lugar do afeto, do amor. Então, eu vou começar essa live hoje contando uma história pessoal e que vai revelar dados dessa pesquisa e que talvez vocês já tenham vivido algo parecido. Eu conheço um homem, né, assim, tenho a convivência com um homem uma pessoa muito próxima a mim desde que nós somos criança. E recentemente ele viveu um baque da vida, um puxão de tapete muito grande. E em função da nossa amizade, ele veio desabafar comigo algumas vezes. Então foi a primeira vez que eu vi esse homem chorar. Dessa primeira vez que ele chorou diante de mim, porque ele realmente não conseguiu segurar eu fui tentar abraçá-lo, ele pediu para eu ficar longe. Então, com essa mesma pessoa, eu vivi várias situações em momentos diferentes que diziam dessa dificuldade de entrar em contato com as próprias emoções.
E aí teve uma vez, assim, que já tinha um tempo passado dessa situação que esse homem viveu. E a gente sentou, a gente estava tomando um café. E aí ele rememorando, né, o que ele tinha vivido, as pessoas que tinham ajudado e apoiado ele nesse momento tão difícil. Ele me fala o seguinte, que logo que tudo aconteceu, ele recebeu a ligação do melhor amigo de infância dele. E esse melhor amigo disse o seguinte para ele: olha, vai ficar tudo bem, eu sei que tá difícil agora, mas não se esqueça que eu te amo. E aí esse homem volta a chorar, assim, se emocionar. A gente estava em público, é claro que ele não chorou como ele já tinha chorado comigo. Mas ele volta a se emocionar. E quando eu conto essa história, eu me emociono também. Porque quando ele falou isso, gente, veio um looping na minha cabeça, assim, né? Uma avalanche de pensamentos na minha cabeça, porque eu pensei assim, gente, ele tá tão tocado, tão comovido de escutar de um amigo íntimo, de um amigo de muitos anos, que ele é amado por esse amigo. Sendo que eu, com as minhas amigas, a gente fala que a gente se ama o tempo inteiro. A gente fala que a gente se ama até com bobagem, né? Então, quando a gente divide um meme com a outra, que a gente ri demais, a gente, né, ou que a outra faz uma graça, a gente fala com essa amiga, né? Eu imagino que vocês mulheres também tenham esse hábito. Eu te amo demais. É uma coisa assim, até banal já, né? Então, entre nós mulheres, a gente tem o hábito de dizer umas para as outras que a gente se ama por quem a gente é. Nesse caso lá deste meu conhecido, ele estava escutando que ele era amado por um outro homem, por um amigo, a partir de algo que ele estava vivendo. Entende como ainda tem uma distância? E assim, gente, isso eu tô trazendo aqui esse exemplo. A gente, hora nenhuma, eu quero colocar as meninas e as mulheres e os homens em situações muito diferentes, porque é claro que as mulheres sentem dor, é claro que nós sentimos ameaçadas por como a repercussão dessa pesquisa, né? Porque a pesquisa diz dos meninos, 5 em cada 10 meninos não se sentem amados por quem devia protegê-los, né? Então, assim, se você não se sente amado por seus pais, que é a sua instância máxima de afeto na vida, que é quem te deu a vida, né? Fica muito difícil você se sentir amado por outras pessoas. É um caminho muito duro, muito longo para você reconhecer esse amor vindo de outras pessoas. A gente está falando de algo que na infância acontece, e aí quando isso chega na fase adulta, esse homem, esse menino que não se sentiu amado, ele vai manifestar essa ausência de amor em violência, em atitudes violentas. Essa pesquisa é de agora, ou seja, a gente já tem uma geração aí um pouco mais, vamos dizer, que já vivenciou, que já caminhou um pouco, que tem um pouco mais de informação e clareza sobre essa questão das emoções e dos sentimentos. Imaginem só uma pesquisa dessa sendo realizada há 30, 40 anos atrás. Então, hoje, nós estamos vivendo, né? Então, hoje os homens que nós temos de 30, 40, 50 e daí em diante, são esses homens que talvez, assim, realmente isso nem se passasse, né? Talvez se essa pesquisa tivesse sido feita lá atrás, não teria nem substrato para fazê-la. E
E aí eu quero trazer uns outros dados da pesquisa que eu acho que é bem interessante, ó. Então, a cada 10 meninos, 6 têm poucas referências de masculinidade. Vejam bem, a pesquisa, se vocês entrarem no site, é no PDH, né? Agora me esqueci exatamente o site, mas se vocês colocarem no Google Instituto PDH, vocês vão achar. É o mesmo instituto, gente, que produziu aquele documentário O Silêncio dos Homens, que eu indico muito nas minhas mentorias para as famílias. E também o pessoal aqui, né, no Instagram do Papo de Homem. Então, se você colocar aqui no Instagram, @Papo de Homem também, você vai achar dados dessa pesquisa. Nós não estamos falando de uma masculinidade saudável, nós estamos falando de masculinidade no campo geral. Então, essa masculinidade, ela pode estar conectada a essa imagem deste homem que é forte, que é provedor, que nunca chora, que sempre tá ali segurando a barra de tudo, de todo mundo, né? Pode ser uma masculinidade ligada a esse homem que é o garanhão. Pode ser uma masculinidade ligada a esse homem que tem esse lugar assim de não levar desaforo para casa. Então nós não estamos falando nem de uma masculinidade saudável aqui não, a gente está falando de uma masculinidade do ponto de vista geral. Então 6 a cada 10 meninos têm poucas referências de masculinidade. 6 a cada 10 meninos, o pai é a principal referência. Se a gente pensa, é claro que assim, né, gente, uma pesquisa, a gente está falando de um recorte, mas a pesquisa serve para nos orientar e direcionar sobre muitas coisas, né? Aqui a gente diz de algo assim, um pouquinho, vamos dizer assim, mais, de alguma forma, menos pessimista, pensando que a gente tem hoje uma sociedade em que, sobretudo nas classes mais vulneráveis, né, economicamente falando, muito abandono, né, assim, o pai não assume a criança, a gente tem até um número interessante, porque de fato a nossa referência de masculinidade deveria ser o nosso pai. Homens, se conectem muito nisso. A referência de masculinidade, e aqui eu não estou falando só para os meninos, para as meninas também. A referência de masculinidade deve ser o nosso pai. E aí, gente, eu vou trazer outra história pessoal nesse tópico aqui. Eu fui ver o meu pai, ele é uma referência para mim que passa por todas as referências de masculinidade do campo social, né? Assim como os homens todos que a gente conhece, porque nós também somos pessoas que evoluímos, que mudamos, que estamos cada dia numa vivência, numa frequência emocional diferente. Então, meu pai é um homem comum. E o meu pai, eu fui vê-lo chorando pela primeira vez, porque ele traz uma personalidade, vamos dizer assim, um pouco mais doce, sabe? Amigável, cordial. Meu pai é esse homem, né? Então, quando a gente era criança, era o meu pai, que era aquele tio que brincava com todo mundo, que fazia aquela farra, que era muito do lúdico. Então, ele já não traz tão cristalizado uma imagem de um masculino, assim, tão, desse ponto de vista, assim, rígido, tá? E eu fui vê-lo chorar a primeira vez, eu tinha 18 anos. E eu fui vê-lo chorar na seguinte situação. Ele tinha passado por um momento de vida muito duro. Ele sempre tá nas minhas lives, viu, Papu? Eu vou falar aqui, contar esse caso. Espero que você se sinta amado e muito respeitado. É por uma ótima causa, tá bem? E ele tinha vivido uma fase de vida muito difícil. E eu e os meus irmãos, nós fizemos uma surpresa para ele, assim, de aniversário.
E aí ele chorou. Não, era de Dia dos Pais. E aí ele chorou. E, não, na verdade eu tinha visto ele chorar um pouco mais cedo, assim. Talvez com meus 13 anos. Mas aí com 18 foi quando ele chorou, assim, nesse grupo maior da família. E aí eu lembro de perceber essa dor do meu pai. Porque ali era um choro de emoção e ele estava chorando porque talvez tenha sido a primeira vez que ele teve a oportunidade de sentir que ele era amado para além do que ele podia oferecer para a família dele. Ele era amado porque ele era nosso pai, pelo que ele era, mesmo no momento difícil da vida dele, em que ele se sentiu ali em função de uma sequência de coisas, né? Esse campo da masculinidade dele, da visão dele, da geração dele, do que um homem deve ser para sua família. Ele sentiu isso ameaçado. Então, eu vi meu pai chorar pela primeira vez aos 18 anos. E eu confesso para vocês, eu me senti constrangida. É constrangedor, inclusive para nós mulheres, estarmos diante de um homem que revela seu sentimento, gente. Então, quando a gente pensa em uma cura, quando a gente pensa em uma mudança de paradigma, quando a gente pensa que a gente tem que fazer diferente, não são só os homens que precisam fazer diferente, nós mulheres também. Quando a gente fala em curar o masculino, em uma masculinidade saudável, nós não estamos falando só dos meninos, nós estamos falando também das meninas. Porque para todo mundo é interessante que esse menino conheça e entenda as facetas do amor. Mas eu vou continuar aqui, depois a gente volta nisso. 50% dos responsáveis por meninos adolescentes, e aqui não determina se são homens ou mulheres, mas vamos dizer aí que a gente sabe que a maioria é mulher, né? Não tem rede de apoio para conversar sobre os desafios de lidar com essas crianças, né? Esses adolescentes nessa fase. Ou seja, você não tem com quem dividir a carga. E quando um adulto não tem com quem dividir a carga, isso se transforma em estresse. Transformou em estresse, nós estamos falando de um adoecimento emocional. E isso daqui é bem sério, né, gente? Porque também os outros 50% que talvez tenham com quem dividir, né? Quem são essas pessoas com quem a gente divide o desafio de criar um menino, de educar um menino? Né? Será que são pessoas também? Será que esse dividir, esse desabafo está dizendo de um lugar em que eu tenho uma escuta sobre o que eu estou falando e eu tenho ali também repertório, arsenal, estratégias para que essa pessoa que está me escutando me diga como eu devo agir? Não como eu devo, né? Mas que isso seja construído junto. Ou será que eu só divido isso para poder reclamar desse meu menino adolescente? Né? São muitas instâncias. E vejam bem, gente, adolescente é uma coisa que cá entre nós dá trabalho mesmo, né? A gente vê aquele menino que era... Isso já vai acontecendo ali ao longo da infância, né? Aquele bebê fofo, depois aquele menininho fofo lá com seus 2 anos, aí depois aquele menino que ainda é fofo com 4, 5, mas que, né, já começa a apresentar. Eles chegam ali nos 8, 9, gente, eles estão insuportáveis. Porque eles sabem do mundo, eles acham que eles sabem tudo. Quem é Google para eles, entendeu? Eu tô com uma experiência dessa nesse momento aqui com meu sobrinho. Fofíssimo, mas é esse lugar. Eu preciso de entender e me posicionar no mundo com o meu saber. Então tem que dar espaço para isso mesmo, né?
Claro, com orientação saudável para que essa criança também entenda que ela é uma criança ainda, e que os adultos precisam ali de dizer e de mapear para ela, de orientar até onde também essa pequena arrogância, né, é saudável. Então, quando eles vão crescendo, 11, 12, 14, 15, observem socialmente. É muito mais fácil a gente tecer uma conversa, na maior parte das vezes, tá, gente? Não uma regra, com meninas do que com meninos. O princípio dessa agressividade, desse masculino, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, que eu vou trazer isso com mais clareza, ele vem muito mais forte no gênero masculino, né? Quando esse menino se reconhece como menino, tá, gente? Porque aqui eu estou falando dos meninos, mas a gente sabe que, né, existem aí, inclusive hoje a gente está vivendo muito essa história da identificação ou não dentro dos gêneros, né? Mas o masculino, ele está presente em todos nós de uma certa forma, né? A energia masculina. Mas a energia masculina, ela vai se apresentar de uma forma mais direta na ação através de meninos que se identifiquem com o gênero masculino, ou talvez de meninas que se identifiquem no gênero, né, masculino, enfim. Não importa, mas a gente vai ver. Então, você vai conversar com o menino na fase da adolescência dele, é muito mais comum que ele seja assim, mais arredio ou mais agressivo nas palavras dele do que uma menina. Na maior parte das vezes, tá? Então, isso é algo também muito importante para a gente cuidar, porque se a gente cuida dessa relação com esse menino na infância, a chance da gente ter uma relação, manter uma conexão com essa criança na adolescência é muito maior. Então, outro dado. Olha isso, gente. 4 em cada 10 meninos concorda. 4, ou seja, menos da metade concorda com a frase: eu me sinto bonito. E aí 60% gostaria de aprender cuidados de beleza, cuidados sobre si, cabelo, corpo. Olha como nós somos, gente, atrasados. Olha como nós somos miseráveis. Eu vou trazer essa palavra aqui e me englobando nesse lugar. Há pouco tempo a gente teve esse movimento dos homens, né, para esse lugar de se cuidarem, né, do homem poder ali fazer uma sobrancelha se ele quiser, depilar e tudo mais, tudo isso que a mulher faz. E que nome que a gente precisou de dar para isso? São os metrosexuais, porque um homem que se arruma, ele tá fadado, um homem que gosta de se cuidar, ele tá fadado a que a sociedade defina a orientação sexual dele. Então precisa de um nome para classificar um homem que gosta de se cuidar, mas que não é homoafetivo. Onde que nós estamos, gente? Não é? Pelo amor de Deus. Eu me lembro que teve uma vez, eu como professora, a gente tinha aula de circo e aí ia ter apresentação de circo. E aí nessa época as crianças elas tinham entre 3 e 7 anos, era um grupo misto. Apresentação de circo na escola, no pré ali, eu na coxia com as crianças, né, ajudando a arrumar aquela coisa, aquela empolgação, porque eles iam apresentar o espetáculo de circo para os pais, um negócio maravilhoso. Na época a professora era minha querida Paula Aragoprito, e aí nesse momento as meninas começam a maquiar. E aí aquela coisa, né, gente, aquele brilho, imagina a maquiagem de circo. É brilho, é cor, aquela coisa maravilhosa, né? Elas com aqueles, aquele tchutchu, né? Assim, tinha vários adereços para as meninas. E aí
a gente vê os... E aí eu lembro dos meninos assim, tipo, tinha um específico que ele ficava pertinho assim, olhando, né, a professora maquiar, e ele falava assim, eu quero também, eu quero também, eu quero também, né? Porque assim, ele tinha 4 anos. Aí eu lembro, a mãe dele trabalhava na escola e ele falou assim, ela falou assim, ai gente, não, põe alguma coisa nele aí, né, faz alguma coisinha nele. Aí a gente ria, né, vai fazer uma lágrima, né, de Pierrot, assim, porque é o que é aceitável e socialmente para maquiar um menino, né, assim, dentro de um espetáculo. Então, aquela criança estava pouco se importando como ela queria ser vista pelos outros, sim, como menino ou como menina. Ele queria aproveitar e viver aquela cor, aquele brilho. E não tinha como explicar para esse menino, eu não tinha argumento dentro da minha postura enquanto educadora para explicar para essa criança que ele não podia se maquiar como aquela menina. O que eu ia falar para uma criança de 4 anos? Nós criamos lá uma maquiagem para ele, né? Então, assim, coisas para a gente pensar. E aí tem um outro dado que é muito legal, que 80% das meninas apoiariam a existência de um currículo, né? Imagino que um currículo escolar focado no desenvolvimento dos meninos, nesse desenvolvimento socioemocional, nesse desenvolvimento humano. E isso é muito maravilhoso, né, gente? Porque a gente vê essa geração aí observando. Nós, adultos, né, hoje aí na nossa faixa, vamos trazer uma faixa até ampla aí, dos 30 aos 60 anos, talvez dos 40 aos 60, porque a idade de 30 anos já é uma geração que pensa um pouco diferente de nós. A gente sabe do impacto da ausência desse amor nos homens na nossa vida cotidiana, né? Desse amor que eu digo assim, deles se sentirem amados. Porque o que acontece, gente? O que essa entrevista, essa pesquisa nos traz enquanto dado? O fato desses meninos não se sentirem amados não significa que eles não sejam amados. Vejam que interessante. Significa que as ações desses adultos não chegam para esses meninos de maneira que eles entendam sobre o amor. É claro que para muitos deles é isso mesmo, não existem essas ações vindas do adulto, tá? Claro, né? Mas pode ser, quando eu trabalho com adultos, né? Eu trabalho com pais e mães. A maior parte do meu trabalho com eles, e eu trabalho com eles na relação com seus filhos, vem de uma distorção deste adulto sobre o amor recebido por seus pais. Então, a pesquisa é uma pesquisa, a gente sempre pode ir além numa pesquisa, né? E o que nos diz então? Não necessariamente que essas manifestações de amor para essas crianças não aconteçam. A questão é como elas chegam, como isso é comunicado. E aí isso vai nos trazer um outro dado, que é o seguinte. Muitas vezes esse amor, ele não chega para o outro, para uma criança, porque ele não é dito. E além disso, ele não é sentido. E aí é que a gente chega num ponto mais importante da nossa conversa de hoje. Porque o sentir, ele está conectado na permissão interna de acessar algumas emoções. Então, permissão interna e externa, né? Uma criança, ela só tem permissão interna para acessar algumas emoções se ela tem uma permissão externa dos adultos responsáveis por cuidarem dela. Então, o que eu tô falando? De uma criança poder chorar,
de uma criança poder sentir raiva, de uma criança poder sentir tristeza, de uma criança poder dizer do que gosta e do que não gosta, de uma criança poder manifestar os seus desejos. Então, talvez para muitos pais a ideia seja: cuidar é amar. Eu cuido de tudo para essa criança. Eu dou escola, eu dou roupa, eu dou comida, eu dou atenção, eu dou brinquedo, eu dou experiências interessantes. Mas a gente permite essa criança acessar as próprias emoções? A gente tem permitido que essa criança entre em contato com as emoções dela? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a gente permite que a criança sinta raiva? Isso é muito forte, gente, porque a criança sente raiva, nós sabemos o quanto nós tivemos que suprimir a nossa raiva, porque raiva é feio, porque raiva não é socialmente aceito. Então, a criança, ela tem esse espaço de poder manifestar a raiva dela. E aí eu não tô dizendo que ela tem que sair batendo em todo mundo, eu não tô dizendo que ela tem que, colocar vocês pais em situações que a gente sabe que são constrangedoras, né? Enfim, não tô falando disso, mas eu estou falando de uma permissão. Olha, você tá com raiva, é isso mesmo, pode sentir, sente sua raiva. Eu posso te apoiar como? Né? Assim, tem pai que orienta, vai dar um soco lá na almofada. Você quer socar? Soca a almofada para você não se machucar. Sai correndo, o que te ajuda a lidar com a sua raiva sem que seja um lugar assim, eu tenho que parar de sentir raiva. Eu não posso sentir raiva, porque eu tenho que corresponder à expectativa desse adulto aqui sobre mim. Ou porque a minha raiva incomoda esse adulto. Incomoda esse adulto porque esse adulto nunca foi a ele permitido sentir raiva. Então, chorar. Às vezes, gente, muitos de nós precisamos de chorar para nos regular. Isso tem a ver com uma construção psíquica, corporal que nós temos, que cada um tem a sua. Então, por que a gente às vezes não deixa a criança chorar? Né? Quantas vezes ela tá frustrada, ou ela quer chorar, ou ela tá triste. E aí, eu sei que vocês, enquanto pais, pensam assim: qual que é a minha função primordial com essa criança? Fazê-la feliz. Quando a gente vai fazer as entrevistas iniciais lá na escola da Ciranda, isso é uma pergunta que tá lá na entrevista, né? Então, o que você deseja para o seu filho? Ou nos atendimentos que eu faço? As famílias, as mentorias, né? Essa é uma pergunta. É a mesma frase, sempre. Eu desejo que meu filho seja feliz. E eu quero que ele seja feliz aqui nessa escola. Então, é como se fosse assim, a missão, o propósito de vida de um pai e uma mãe em relação ao seu filho é fazê-lo feliz. E é isso mesmo, tá tudo certo. É cuidar para que essa criança vá um pouquinho mais além, né? Porque a felicidade é algo inato em quem é realizado, em quem se sente realizado por si mesmo. Eu sou realizada em quem eu sou. Eu, Beatriz, né? Tô dando um exemplo aqui. Muito caminho ainda a percorrer, né, gente? Mas digamos que eu sou realizada por ser quem eu sou. Naturalmente eu vou ser feliz. É uma condição da autorrealização, ser feliz. Então, nós não deveríamos buscar pela felicidade. Nós deveríamos buscar pela autorrealização. Porque na autorrealização eu tenho propósito, na autorrealização eu tenho resiliência, na autorrealização eu tenho autoconfiança. Então, eu posso estar passando pela pior coisa da minha vida, que eu sinto condição, eu tenho recurso interno para lidar com aquilo. E isso é o que me faz feliz. Quando eu me determino a partir dos meus valores, e não do que os outros esperam ou que acham que é certo para mim. Então,
vamos dizer assim, a missão dos pais em relação aos seus filhos, de fato, passa por este lugar de fazê-los felizes. Mas antes disso, deveria ser dar espaço para eles serem quem são. E como que a gente se conhece nessa experiência humana, gente? É pelas emoções. Tem gente que sente mais raiva, tem gente que sente mais tristeza, tem gente que sente mais ciúme. Isso aí vai fazer parte da sua matriz psíquica. Então, na hora que uma criança está sentindo tristeza, vou dar uma dica. Isso é uma dica de ouro. Não fiquem afoitos, enquanto pais, querendo que a criança saia daquele estado. Achando que se a sua criança fica triste, ou se a sua criança está chorando, ou se a sua criança está num sentimento de frustração, é você que tem que ter a responsabilidade de tirá-la desse lugar. Antes disso, você deve estar ali com ela. Você deve estar ali ao lado dela, para ela sentir espaço, para manifestar as emoções que ela está ali trazendo à tona. Então, voltando a esse lugar dos meninos, principalmente o choro, né, gente? Porque se tem uma coisa que incomoda todo mundo é o choro, né? Não seremos hipócritas de dizer que o choro, por si só, ele incomoda, o barulho, né? E o incômodo número 1 é esse. O choro incomoda até quem não está conectado àquela criança. Mas o choro vai incomodar muito mais a esse cuidador, a esses pais, porque eles entendem que o choro é uma comunicação de um desejo não atendido, uma necessidade não atendida da criança. Então tá tudo certo. Mas quem tem que lidar com esse incômodo somos nós. A criança não tem que lidar com o nosso incômodo em relação ao choro dela. Então, às vezes, quantas e quantas crianças, gente, alunos, eu tive que precisavam de chorar muito. Tem criança assim que você vê assim, é pura água. E não tem essa história de, né, é claro que a gente precisa estar ali, extremamente presente e atenta à criança, porque aquilo pode entrar num looping que é desgastante para a própria criança. Então, às vezes, eu deixo, e eu viro e falo assim, olha, agora tá bom, vamos beber uma água e vamos seguir a vida. Já chega. Agora, esse choro não está mais fazendo bem para você. Mas isso parte de quê, gente? De um profundo respeito ao momento da criança, de uma sensibilidade de conhecer essa criança, de entender essa criança e de criar com ela um vínculo tão profundo de confiança que e de espaço para ela chorar, que quando eu falo isso para ela, ela automaticamente entende que é isso mesmo. Eu não imponho isso a ela, eu sugiro. Bom, então o choro vai ser esse lugar, né? Um dos lugares, ou essas manifestações todas de emoção, vai ser um desses lugares em que esses meninos que não se sentem amados por seus pais, eles têm condição de se sentirem, de entenderem mais sobre o amor. Porque eles, acessando essas emoções, eles conhecem as emoções. Eu imagino que assim como todos nós, vocês convivam com pessoas que por mais que a gente queira oferecer amor a elas, elas não querem receber. E aí, sabe qual a forma que essas pessoas têm de nos comunicar isso? Muitas vezes é nos atingindo de alguma maneira. Agindo com indiferença, nos rejeitando e até nos abandonando. Isso diz desse lugar, dessa dificuldade em receber o afeto. A gente vê isso demais na relação entre homens e mulheres quando adultos.
um desses lados, né, deseja intimidade e o outro não se sente à vontade na intimidade. Aquele que deseja intimidade quer oferecer amor. Aquele que não deseja intimidade rejeita esse amor. A gente vai ver isso muito independente de gênero, mas é muito comum a gente perceber isso, esse desejo de intimidade vindo mais das mulheres e o desejo da não intimidade sendo mais manifestado por homens. Mais uma vez, a gente está falando da repercussão desses dados dessa pesquisa, porque uma criança que não se sente amada, ela não vai reconhecer o amor quando ela for adulta. E, por vezes, esse amor pode ser algo tão ameaçador, no sentido de ser algo novo e desconhecido, que ela não se permite nem experimentar para poder aceitar e receber. E aí é o que a gente vê na fase adulta, desses milhares de auto-boicotes que a gente vive, principalmente na relação afetivo-sexual. Então, gente, eu vou trazer aqui, já falei da primeira, né? Vou trazer 3 estratégias para a gente ensinar aos nossos meninos sobre masculinidade e o amor. A primeira é essa que eu tô falando, que é de permiti-los acessarem as próprias emoções, e principalmente através do choro. Deixem os meninos chorarem. Não permitam que ninguém diga a esses meninos que o homem não chora, porque isso ainda existe, gente, muito. Não permitam. Quando vocês escutarem isso, pode repetir para essa criança: homem chora, mulher chora, todo mundo chora. Todo mundo é livre para chorar a hora que quiser, o tempo que quiser, quando quiser. Se uma criança socialmente escuta que ela não pode chorar, mas ela escuta isso dos seus pais, que ela tem essa permissão dos seus pais, isso já é assim, gente. Muita garantia de que ela consegue peitar, enfrentar esse mundo desse lugar. Deixa eu ver as horas aqui, gente. Opa, estamos quase finalizando. Bom, o outro lugar que eu gostaria de trabalhar com vocês é acolher essa agressividade masculina. Porque a gente tem... Porque como nós somos muito suprimidos na raiva, né? Como a raiva socialmente é uma emoção não socialmente aceita, né? Não muito bem aceita, como a raiva ainda é um tabu, e a raiva é a emoção que movimenta uma ação de agressividade, a gente entende a agressividade como algo muito ruim. Mas agressividade é muito diferente de violência. Eu posso ser agressiva e não necessariamente violento. A agressividade é uma natureza da masculinidade. E quando eu falo agressividade, gente, eu tô falando muito mais de uma força de impulso para ir para a vida. Algumas vezes, sabe em que momentos, por exemplo, que nós vamos ser agressivos? Quando a gente vai dizer do nosso limite para o outro. Algumas pessoas não vão entender assim: olha, você só pode chegar até aqui, tá bom? Daqui você não passa. Não, muitas vezes eu vou ter que ser: chega, acabou, é aqui, daqui você não passa. Isso é uma atitude agressiva. Entende? Então, é um ímpeto que não necessariamente ele tá conectado à violência. Porque a violência seria eu dizer: seu não sei o que lá das quantas, né? Ofender, né? Enfim, usar meu corpo, investir o meu corpo, partir do pressuposto que é o outro que é responsável ali, né? Pelas minhas questões e jogar isso verbalmente, né? Nele. Então você não é capaz disso, você não é capaz daquilo. Isso é violência. Bater fisicamente é violência.
dizer, né, ter uma fala agressiva no sentido de ofender o outro é violência. Mas o menino, né, os nossos meninos, eles precisam desse lugar de subir, descer, explorar, serem pioneiros nas coisas, sabe? Assim, às vezes, quantas e quantas vezes a gente fica deixando assim que eles não tenham algumas experiências do próprio corpo ali no movimento, com medo que eles caem, que eles machuquem, né? Claro que a gente tem que ter ali a segurança da integridade física, mas a gente precisa de deixá-los explorar e dar vazão a essa agressividade, justamente para que isso não se torne violência. Porque quanto mais essa criança tiver essa vazão, gritar, gente, olha, homem ama futebol, né? Mulher também, muitas mulheres, mas a gente olha nos estados, a maioria é homem. Por quê? Porque é esse lugar muito de necessidade, essa vazão. E aí eu tô xingando alguém que é permitido xingar, né? E aí eu vou ali, dou aquela extravaso ali e eu consigo lidar com outras instâncias da minha vida sem que a minha agressividade se torne uma violência. Onde que nós, principalmente, podamos essa força masculina, que aqui eu tô trazendo, tá, gente? Né, a gente acolher essa agressividade justamente para orientar esse menino. Em que momento que essa agressividade vira violência. E aqui eu tô falando para os meninos, mas isso serve para as meninas também. Mas onde a gente tolhe muito os homens e os meninos de uma forma geral, é nesse lugar da comunicação. Porque como nós acessamos as nossas emoções, nós também temos muito mais condições de falar sobre elas, as mulheres, né? Socialmente falando. Como os meninos não são, na maior parte das vezes, criados para acessarem essas emoções, eles também não sabem falar sobre elas. E aí é nesse impulso que mistura essa ausência de reconhecimento das emoções com essa agressividade que é ali da natureza masculina, que isso daí vai virar violência. Então, se eu estou, né, e aí a gente vai ver isso demais também nos homens. Gente, o que a gente mais escuta, homem que não consegue conversar sobre a relação. Uma coisa que eu oriento muito quando eu atendo os casais é o seguinte, gente, não espera um problema para vocês conversarem. Porque dentro da perspectiva do yoga, a gente faz o seguinte, a gente pratica yoga para tudo aquilo que a gente vive ali no tapetinho, a gente possa treinar, a gente ganhar um substrato ali de resiliência e de lidar com o desconforto para levar isso para a vida. Mas o yoga, ele acontece na vida, ele não acontece naquela 1 hora de aula de prática de yoga, não. Então, eu levo isso para os meus atendimentos, eu falo com as famílias, olha, gente, vocês precisam de entender que quando acontece um problema, tem 2 lados muito machucados e feridos. A comunicação naturalmente aí vai ser mais difícil. Então treinem conversar nos momentos em que vocês estão bem, sobre as coisas que vocês que incomodam, quando vocês estão bem, quando tá tranquilo você falar sobre aquilo, quando não tem tanta dor. E aí a gente vai ver muitas mulheres conseguindo fazer isso, mas poucos homens. Os homens fogem da conversa. Não é porque muitas vezes eles não querem, porque eles não sabem. Eles não viveram isso nesses 7 primeiros anos como referência para a vida. E o último ponto para a gente educar meninos, ensinar meninos sobre masculinidade e amor é deixá-los, envolvê-los com as artes. Eu não vou entrar muito nesse aspecto porque o nosso tempo está finalizando,
e eu tenho uma história muito linda para contar. Linda no sentido de... Bom, linda e triste, na verdade, tá? Mas esse contato com as artes, né? É um lugar de expressão que tá para além do que eu posso comunicar verbalmente. Então, deixem os meninos pintarem a vida toda, deixem eles cantarem, deixem eles dançarem, deixem eles representarem, fantasiarem. Isso é muito importante para a dinâmica do nosso desenvolvimento humano. E aí, nesse lugar da dança que eu vou chegar, que eu quero contar essa história para vocês, porque talvez das artes todas, das linguagens todas, a dança, eu estudei arte e educação, é uma das minhas pós-graduações, né? E aí eu passei por todas as linguagens artísticas, assim, literatura, cinema, enfim, todas de uma maneira geral. E aí quando eu estudei a dança, eu vi que assim, as artes elas já estão relegadas a um segundo plano na nossa sociedade. Pensa que a dança é como se ela estivesse ainda no nível abaixo, sabe? Assim, é a base, talvez, para todas as outras, porque é esse lugar do movimento do corpo, mas ela ainda é mal vista, justamente porque ela diz dessa liberdade da expressão ao máximo. E aí eu lembro que eu tive um professor muito maravilhoso, que é o Arnaldo, que é um bailarino da escola de dança aqui, né? Na época ele era coordenador, não me lembro, já tem muitos anos, tá, gente? Da escola de dança da Federal, né? Da UFMG, e ele, assim, uma pessoa maravilhosa, assim, maravilhosa. E ele me conta essa história na aula. Ele me contou pra gente, né, para o grupo, a história do Klaus Viana. Klaus Viana, um bailarino maravilhoso, nosso. E ele conta que o irmão, e Klaus, né, assim, um homem típico, né, branco, constitui sua família, enfim, um homem típico, mas que desde muito jovem se encanta pela dança. E isso já tem, né, enfim, há muitos anos atrás, imaginem só o preconceito que ele não sofreu. E aí nessa história, o Arnaldo conta que o irmão do Klaus sabia o quanto ele tinha apanhado na rua pela forma que ele subia as escadas. E o quarto deles era no segundo andar. Então, pela forma que Klaus subia as escadas, ele sabia, o irmão sabia o quanto ele tinha apanhado naquele dia de outros meninos, porque ele tinha dançado. Isso, adolescente, jovenzinho. E que, quando o Klaus chegava no quarto, a única coisa que esse irmão podia fazer era deitar ao lado dele e apertar a mão dele e deixar ele chorando o tempo que precisasse. Então, gente, essa é uma história muito forte para mim e eu imagino que para vocês também. Que a gente não permita que nenhum menino viva esse tipo de coisa, esse tipo de violência por ser quem ele é. Klaus deixou um legado pra gente em termos de dança. Imagina só se ele tivesse sucumbido. Imagina só se ele não tivesse esse irmão, um outro homem, para dar a mão para ele toda vez que ele chegasse em casa, ferido da rua. Sejamos nós essas referências de amor para esses meninos. Sejamos nós esse lugar em que a gente pode dar a mão para eles, mesmo quando a sociedade feri-los. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Um grande beijo e até a próxima.